noite, boa noite! Olá, pessoal! Agora sim! Agora sim! Não, tá fácil. Aí. Foi fácil? Pronto. Tá bom, bonitão. Boa noite. Tudo Opa, bem? boa noite! Meus amigos do canal Mentalidade Maçônica e da live O Café com Teu Bode, nossa livecast semanal, hoje começamos mais uma live espetacular para você, uma live super especial, com a presença do nosso irmão e eminente grão-mestre, Ruberval Ramos Castelo, do GOB São Paulo. Também temos aqui a presença do nosso irmão Wilbert Bismarck, do GOB Alagoas, e o nosso irmão Dudu Borges, da Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia. A todos, meu muito obrigado pela presença. E vamos às apresentações. Deixo com você, Dudu, fala um pouquinho, depois o Wilbert, e aí eu deixo a apresentação do nosso eminente grão-mestre. Boa noite a todo mundo que acompanha essa live. Que satisfação estar aqui presente com vocês. Foi um convite que eu recebi de última hora, mas com muita alegria. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Wilbert. Obrigado a Ian, que foi quem me convidou para estar participando. Boa noite. Uma boa noite especial ao nosso convidado, nosso querido irmão, Ruberval Castelo, tenente grão-mestre do GOB São Paulo. E a todos vocês, maçons, não maçons que acompanham essa live. Eu sou Eduardo Borges, sou aqui da loja União Caridade e Abrigo, número 2, aqui da Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia. E para mim é uma honra estar com vocês nesse podcast que fala sobre maçonaria e que faz uma coisa que somente a tecnologia possibilitou, que é estarmos em regiões diferentes falando sobre o mesmo tema. Tá mudo, Fernando? Wilbert, agora é com você. Boa noite, pessoal. Primeiro saber aí se está ok aqui o microfone, que eu estou adaptando aqui no ambiente externo. Externo de onde eu costumo gravar, mas a gente está se virando nos 30 aqui. Tá? Eu sou o Wilbert Bismarck, estou na condição de venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Perfeita Amizade Alagoana, Oriente de Maceió, Alagoas. Com muito prazer, a gente tem participado desse projeto aí, encabeçado pelo meu irmão Fernando Figueira. A gente está já algumas lives trabalhando e discutindo, debatendo um pouco, levando informação para tentar desmistificar um pouco a maçonaria, para que as pessoas passem a conhecer, entendam um pouco. E é um enorme prazer estar hoje na presença do eminente grão-mestre. Uma grande honra aqui para nós. Tudo hoje está aí substituindo nosso irmão Ian. Substituição de peso, né, meu irmão? O Dudu já esteve aqui conosco. E vamos lá para uma excelente live, conduzida aí pelo nosso irmão, hoje, Fernando Figueira. Bom, Eu sou o Ruberval. Eu sou apressado hoje. Eu sou o Ruberval Ramos Castelo, estou grão-mestre do Grande Oriente do Brasil de São Paulo desde junho de 23. Sou membro ativo e regular, nasci na loja Ipiranga, número 83, uma loja fundada em 15/6/1847, que nunca bateu colunas. Estou lá até hoje, nasci lá em 2001. Vou fazer 25 anos agora, dia 25 de junho. Além do grão-mestrado do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, tenho uma pequena empresa no ramo imobiliário, sou diretor do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E é isso. Vamos começar, então, esquentando o nosso bate-papo. Irmão Ruberval, na sua visão, hoje, qual é o maior desafio da maçonaria regular na atualidade? Acho que essa ferramenta que a gente está usando é um deles, né? A internet deixou a maçonaria muito
sem notícias novas, sem informações novas. Qualquer um pega notícia de qualquer coisa, de qualquer grau da maçonaria, no telefone em 3, 4 minutos. Coisa que a gente demora 10, 12 anos para conseguir trilhar, né? Eu acho que a abertura, principalmente porque tem muitos irmãos que não conseguem guardar os segredos que prometeram guardar, né? Que, na realidade, é o conhecimento. O segredo que a gente tanto prega é o conhecimento dos nossos mistérios, né? Das nossas origens, o que aconteceu desde o comecinho. E hoje está tudo escancarado. Eu acho que isso tira um pouco da vontade dos novatos. Assim, você não tem muita gente jovem na maçonaria hoje. Em contrapartida, eu acho que assim, os que a gente consegue fazer chegar até mestre, depois fica. Porque gosta, é uma coisa diferente, né? Eu, por exemplo, gosto da maçonaria. Vou lhe dizer que quando eu fui iniciado, eu me perguntava toda semana o que eu estava fazendo lá, porque assim, não tinha novidade, né? Verdade? Algumas vezes eu me peguei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí depois, acho que eu gostei, né? Tanto que eu estou já há 25 anos que eu estou nessa... Vai fazer 25 anos agora, dia 20 de junho. É muito tempo, né? Eu acho. Mas, ao mesmo tempo que é uma ferramenta que ela acaba desmotivando, você não acha, Roberval, que ela também é uma ótima ferramenta de desmistificação? Porque a maçonaria, ao longo do tempo, ao longo das eras, ela se calou por conta das agressões. Acho que ela não revidou as agressões, não se defendeu a respeito disso. Por conta disso, acredito que muitos mitos, crenças e lendas pejorativas foram criadas. E essa não seria uma boa forma, uma ferramenta de desmistificação? Olha, minha família é de português, predominantemente português. Quando souberam que eu entrei numa maçonaria, ficaram sem falar comigo muitos anos. Muitos anos, assim. Tia, primos, coisas assim. Então, eu acho que assim, nesse ponto é legal, porque quem quiser conhecer, quem tiver curiosidade para saber o que vai diminuir um pouquinho esse negócio do diabo. É que a gente também é um pouco ousado, né? Nós nos chamamos de bode na sociedade civil e ao pessoal da religião liga o bode ao diabo. Aí vem um e fala, não, olha, porque na França, na Revolução Francesa, o maçom só podia conversar com o bode dele, e quando ele era preso não falava nada, e falava, olha, você é igual ao seu bode. A gente é um monte de historinha que, para quem não está no meio, confunde, né? Na dúvida. Aqui na nossa legislação, na dúvida é pro réu. Na boca do povo não é. A boca do povo é até ao contrário, se ele está se metendo com coisa ruim, deixa ele para lá, né? Vou ficar aqui. E assim, eu sou católico, acredito em Deus cegamente, pratico a minha religião, mas eu tive problema. Até na minha igreja eu tive na igreja que eu vou. Eu tenho 66 anos, sou uma criança ainda. Eu ia desde a primeira comunhão para um lugar. E vi cara torcendo o nariz para mim. Não me fez a menor diferença, né? Porque eu vivi sem eles a vida inteira, posso viver mais um tanto. Mas é muito ruim você ser olhado atravessado, né? Eu acho. Eu acho que a gente podia, que a gente deveria fazer, era criar meios para se pôr à sociedade. Né? Assim, a gente, lá no Grande Oriente, a gente criou podcast, agora começou um tal de Memória Viva, que é para quem está lá há 50 anos contar o que viveu, o que aconteceu, para que a sociedade civil veja mesmo, não tem nada de segredo maçônico, justamente por ser um trem aberto, né? Tudo que está na internet é para todo mundo. Mas é para o cara contar o que ele viveu, o que ele passou. Que foi assim, é uma vida de trabalhador normal. Acho, talvez possa ajudar isso. Esse é o propósito da coisa. Sim, eu vejo muito isso. Nós falarmos a verdade da maçonaria, preservando sempre os nossos usos, costumes e tradições, que é o que deve ser preservado para a posteridade. Eu sempre falo, assuntos pertinentes de maçonaria devem ser tratados dentro da maçonaria, no seio da loja. Agora, o que for para esclarecer, para trazer conhecimento, desmistificar, eu acho que é válido, porque, de certa forma,
como alguns se sentem desmotivados, outros veem uma oportunidade e falam, olha, nossa, eu imaginava que maçonaria era assim, nossa, eu fiquei encantado que maçonaria faz isso, vocês fazem filantropia, vocês ajudam o próximo, porque eu tenho acompanhado bastante o trabalho do GOB São Paulo, e principalmente na última campanha, né, de arrecadação, onde muitas instituições puderam ser ajudadas por conta disso. E é um trabalho lindo, e que sim, nós temos que divulgar para as pessoas conhecer isso, conhecer o trabalho que a maçonaria desenvolve, não só ajudando, obviamente, instituições de caridade, mas também impulsionando creches, colégios, porque tem muitas lojas que atuam trabalhando com essas instituições. Por isso eu acho muito válido. E saber que você vem fazendo um trabalho excelente à frente do GOB São Paulo, isso nos engrandece, porque estamos sendo muito bem representados. Então, eu deixo aqui os meus parabéns por tudo que você tem feito pelo GOB São Paulo, e eu tenho acompanhado nesse pouco tempo, né, mas que vem engrandecendo o nome da maçonaria aqui no estado de São Paulo. Vilbert, quer falar alguma coisa? Sim, meu irmão. Eu falei, uma grande honra estar aqui presente, participando do Metrô Mestre do estado de São Paulo, uma referência para nós, principalmente que somos do GOB, Grande Oriente, aqui do estado de Alagoas, e a gente tem acompanhado os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E, Eminente, esse trabalho que a gente tem feito aqui na internet, ele tem sido muito gratificante para nós, mas ele tem desmistificado e tem alcançado muitas pessoas. Eu escuto isso diariamente, a gente tem recebido mensagens diariamente sobre isso. É uma situação que surgiu de uma conversa simples que o irmão Fernando falou com a gente, e a partir daí a gente fortaleceu esse projeto, para que a gente pudesse, então, cada vez mais fazer dessas lives, utilizar essa ferramenta da internet para divulgar, e divulgar muito sobre a maçonaria. Como o senhor falou aí, tem muitos mitos, principalmente essa parte da religião. Tá? Hoje, inclusive, Fernando, eu queria já passar a bola aí como uma pergunta, e me fizeram, eu respondi, queria, logicamente, jogar aqui até para que o grupo responda, porque muitas pessoas estão fora e não conseguem entender, às vezes, quando a gente diz que ateu não entra na maçonaria. Aí vem diversas perguntas, as formas, e começam a fazer alguns julgamentos. A pergunta que eu recebi foi, e os muçulmanos? Eles podem ser maçons? Aí isso eu queria que o irmão Fernando pudesse responder isso aí com muita propriedade. Eu vou responder, mas eu vou passar essa bola primeiro para o nosso eminente grão-mestre. Maravilha. Isso não combinaram com os russos, hein? Nossa lei diz que a gente tem que acreditar num ser superior. Não é verdade? Se bem que depois que eu falar isso, eu vou terminar a contar uma historinha que eu ouvi uns meses atrás. Então, eu entendo que eles se seguiam por Maomé, não é isso? Eu entendo que, na concepção deles, Maomé é o ente superior, não é o nosso Deus, mas é o enviado. A mesma coisa que como chama essa religião japonesa? Não, budismo. É a mesma coisa que o budismo. Senão a gente não pode segurar também o pessoal budista, né? Eles vão atrás de Buda, que não é Deus, mas para eles é a referência do eterno, né? A referência do que tem de mais puro para eles. No final do ano passado, numa conversa dessa, o irmão falou, mas
Se eu sou devoto de Satã, meu Deus é Satã. Esse me deixou em saia justa, porque até hoje eu não respondi para ele, porque eu não sei o que responder. Mas se pensar na colocação dele, né, eu acho que está errado. Porque se o cara é o diabo, porque ele fez alguma coisa errada com o chefe. Se fez com o chefe errado, tem que vai fazer com a gente também. Mas na comparação dele, da nossa legislação com a crença dele, ele se pôs como o cara mais legal do mundo, o cara mais certo do mundo. Ele tem um Deus dele. É isso aí. Na verdade, o que a maçonaria regular e reconhecida anglo-saxã exige, né, que é de origem inglesa, que nós sabemos, que é da Grande Loja Unida da Inglaterra, e isso faz parte de todos os seus estatutos e regulamentos, principalmente os 8 pontos de regularidades da GLUI, é que você precisa, nesse sistema regular e reconhecido, ter um princípio criador, acreditar num ser superior, independente de se for Alá, Hashem, Jesus Cristo e a Santíssima Trindade, tá? E até mesmo, aí eu vou pegar o gancho, o satanista, né, ou luciferiano, o Lúcifer não é o Deus. Ele sabe que tem o Deus, Lúcifer é o contraponto a Deus. Então ele acredita no Deus, mas ele não serve esse Deus, ele serve o contraponto, tá? Então isso é uma questão de muito debate dentro da maçonaria regular. Porém, dentro da maçonaria liberal, humanista e a dogmática, que é de origem francesa, na qual ela é retirada a obrigatoriedade, tá, na crença do grande arquiteto do universo, que é a maçonaria continental, isso lá é liberado, tá? Só que são sistemas diferentes. Nós temos que entender que hoje nós estamos no sistema regular e reconhecido. E no sistema regular e reconhecido, na qual praticamos e defendemos essa visão, a crença no ser superior ela é essencial. Então, o muçulmano, sim, ele pode pedir admissão dentro da maçonaria, tá? Porque Alá, para ele, é Deus, né? É o equivalente, é o mesmo Deus dos judeus e mesmo Deus dos cristãos. A diferença é o ponto de vista, né? É o ponto de vista. Eles não têm Jesus, tá? Jesus é um profeta, assim como o profeta Mohammed e Maomé, tá? E no cristianismo, Jesus é o próprio Deus, tá? Junto com a Santíssima Trindade. E no meio judaico, Adonai, Hashem, é Deus. Então, tendo um princípio criador, tá? Por isso que irmãos umbandistas, candomblecistas, espíritas também participam da maçonaria, porque eles têm um princípio criador, tá? Então pode sim, tá? Segundo as normas da Grande Loja Unida da Inglaterra, pode, tá? E o nosso eminente grão-mestre foi muito feliz na colocação dele. Mas e o budista que não tem? O Buda não é o princípio criador. Então, para o candomblecista, você tem Olodumaré. Olodumaré é o princípio criador, é o Deus de toda esse panteão. Então você tem Olodumaré. Algumas tradições de Umbanda, você tem também Olodumaré e outras você tem Oxalá. Eles falam que Oxalá seria essa divindade, tá? Então existem muitas vertentes aí. O Olodumaré é Deus. É Deus. Oxalá seria o equivalente a Jesus Cristo, só que para algumas linhas umbandistas, algumas linhas têm que ele é o criador, né? Algumas linhas seguem essa visão, nem todas. A maioria é Olodumaré como criador. Então, o Olodumaré é Deus, é o pai do Jesus Cristo. E Oxalá é o Jesus Cristo. Sim, na visão dele, sim. É assim, então, é o nome. É o apelido. Deixa eu voltar para o que você falou lá do que a gente faz. Eu fico um pouco, às vezes, envergonhado, porque assim, eu recebo presente todo dia, recebo parabenização todo dia, mas nós temos um grupo grande lá, né? O Ruberval normalmente risca o fósforo, e a gente tem um grupo... É verdade, somos em mais de 250 pessoas, nós temos um monte de secretarias, tá? Cada um cuida de
Uma parte da coisa lá, por isso o sucesso é isso, é assim, não... E olha que eu sou de abraçar tudo, hein? Mas assim, eu consegui montar um grupo nosso lá que todo mundo tem independência dentro dos limites que a nossa Constituição permite, e assim, todo mundo extremamente comprometido. Você falou Ninguém é grão-mestre sozinho. Como? Ninguém é grão-mestre sozinho. Não, Matias. Primeiro você tem que prestar conta com a tua esposa, depois tem mais 18.700 pessoas. Não é verdade? Todo mundo acha que você manda, você não manda em nada. Você tem que ter... às vezes eu sou até um pouco grosseiro, mas é o meu jeito de ser. Né? Assim, eu sou meio ríspido. Mas eu tenho que reconhecer o trabalho de todo mundo lá trabalha bastante. Até as nossas colaboradoras lá, que os nossos funcionários remunerados são todos extremamente comprometidos. Você falou do Cidadão Solidário, que fez 596 toneladas de alimento ano passado, né? Mas todo mês a gente tem 1, 2 toneladas de cestinha que a gente distribui. Fizemos campanha da vacina da gripe, foram 7.900 ou 9.700 vacinas, que o nosso povo saiu pelo Estado aplicando. A gente tem alguns enfermeiros, alguns farmacêuticos, que nos finais de semana iam fazer campanhas em cidades. O Estado dá de graça, mas não tinha. Né? Dava mais falta. Não tem para todo mundo. Então, assim, o nosso pessoal ia, marcava, fazia em algumas reuniões, algumas regiões, fizeram um monte de campanha de ir em lojas fazer vacinação. Até em Sorocaba a gente vacinou até a igreja crente, que odeia nosso. Mas na hora que precisa, eles agradeceram a gente. Foi bacana. Fizemos uma campanha de alimento para o Rio Grande do Sul. Não o GOB, as lojas do GOB, que a gente fez um apelo, todo mundo ficou fragilizado com o que aconteceu lá. Foram 216 caminhões de alimentos, água e roupas para lá. 216 caminhões e os menores têm 26 metros cúbicos. Para o Paraná, agora a gente pediu para as lojas ajudar, né? Teve um problema semelhante em menor proporção, mas lá era só a pecúnia, mas só o dinheiro que era para mandar, porque não tinha como chegar onde precisava. Eu recebi lá no e-mail do gabinete mais de 350 mil de doações de irmãos nossos. Então, esse trabalhozinho de ajudar a sociedade civil, tem que se sentir, a sociedade civil tem que sentir que nós somos necessários. É isso que a gente está tentando fazer. Espero que na minha sucessão, que vai ser o ano que vem, continue essa ideia. Assim. Porque se você ajudar a sociedade civil, você vai ter reconhecimento, porque você se sentindo necessário, você sendo necessário, eles vão tentar saber o que somos nós, o que fazemos nós, né? Não vão ficar tá dando esmola para ninguém, porque a ideia não é dar esmola, a ideia é ajudar mesmo a sociedade. Fizemos uma farmácia lá, está dando uma média de 500 medicamentos por mês. É ínfimo, mas são 500 medicamentos a menos, né? Não são 500 irmãos servidos, são 500 caixinhas lá que a gente está dando por mês. E tudo isso feito sem botar um centavo do bolso, tudo com doação, tudo. Eu acho que a gente está numa linha satisfatória. Dudu. Mas sempre lembrando do povo todo que trabalha lá, que hoje são mais ou menos 280 a 300 irmãos. Mais uma vez. Muitas coisas aí se falam. Estava aqui pensando em um bocado de... Muita coisa, né? Para a gente voltar aqui um ponto, uma coisa. Eu faço a pergunta, Dudu? Vou chegar lá. Tem a ver um pouco Antes da pergunta, eu só queria depois, Dudu, depois de você falar isso, só voltar essa pergunta do muçulmano, que eu quero só dar uma... Perfeito. Aqui. Inclusive, eu ia até complementar depois, e antes que tivesse aqui, mencionaria o mesmo irmão aqui da Bahia, nós temos um irmão aqui em Salvador, que é muçulmano, né? E nós conhecemos de visita, tem outro também em Feira de Santana, que nós temos esses irmãos
Tá chegando cortado para mim, Dudu. Tá chegando cortado. Para mim também. Tá chegando cortado, Dudu. Travou agora. E agora, melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou. Melhorou muito? Agora melhorou um pouco. Maravilha. Eu estava falando que aqui em Salvador nós temos um irmão que é muçulmano, né? E antes também é o referência, né? Então, nós temos conhecido. Uma coisa Ainda está cortado, Dudu. Tá cortando. Continua? Você está usando o Continua microfone? cortando. Ou tá... Eu tô com o celular mesmo. Não, tá. Não, porque às vezes, se fosse o microfone, eu ia dizer que era o microfone, às vezes. Não. Lá. E para mim aqui eu tô ouvindo vocês tranquilamente. Você tá É que tá chegando cortado pra gente aqui. Espera aí. Então eu vou tentar sair e voltar. Tá, enquanto isso... Enquanto isso, eu posso tocar aqui, Fernando? Essa situação do muçulmano, para explicar, é o seguinte. Como a gente bem sabe, Fernando, a gente tem enfrentado algumas situações aí, você, ao longo aí dessa sua trajetória, quando a pessoa me pergunta se o muçulmano pode participar, em alguns pontos eu entendo que às vezes é uma pergunta que quer ir além disso. É onde as pessoas têm que entender. Perguntou se o muçulmano poderia ser. Eu disse pode, por conta de que da crença em um princípio criador. Certo? Esse é o objetivo. Mas, como eu já imaginava, a pergunta vai além disso. A pessoa pergunta, certo, mesmo aqueles que estão matando as pessoas ou fazendo certas atrocidades com a sociedade. Só para te cortar, para responder esse irmão, e para a gente poder também transferir a live, porque a live é com o grão-mestre. Então, só para responder esse irmão, eu não posso julgar um povo inteiro por causa da atitude irresponsável de determinados grupos. Eu não posso. É injustiça. Tem muito muçulmano bom e eles não podem ser criminalizados por conta da ação de grupos terroristas. Gente, para pensar um pouquinho. Eu não posso julgar o cristão moderno, o católico moderno, por coisas que aconteceram na Idade Média. É a mesma coisa, eu não posso. É injusto. Então, meu irmão, que você pensa dessa forma, mude essa tua mentalidade. Você não pode julgar uma nação inteira por conta da atrocidade de alguns poucos grupos. Eu acho que é de fácil entendimento. Acho que o nosso eminente até concorda com isso, porque é uma coisa de lógica. Você não precisa pensar muito para chegar nesse resultado, sabe? Agora, as pessoas que jogam tudo num caldeirão, eu acho que elas têm algum tipo de problema, porque estão generalizando, estão taxando. Isso pode gerar um problema gigantesco, porque você vai acabar agredindo pessoas que não tem nada a ver com essa história. A pessoa que é muçulmana, que ela vive o Islã, ela tem liberdade de viver o Islã. E não é porque ela vive o Islã que ela participa dessas ações. Você entendeu? Então, essa pessoa bota a mão na consciência e para de pensar dessa forma. Você está pensando de forma retrógrada. Tá? E isso é um pensamento de um inquisitor. Pelo amor de Deus. Quando a gente fala dessa forma, porque esse é um dos requisitos. É você crer em um ser superior, em um princípio criador. As pessoas têm que entender. O muçulmano que mata vai entrar na maçonaria? Não vai. O católico que mata vai entrar na maçonaria? Não vai. Não. Quem faz mal não vai entrar na maçonaria. Ponto. Era mais para que as pessoas entendam isso. Não é só ele acreditar em um ser superior. Ele tem que ter uma reputação ilibada. Tem que ser livre e de bons costumes. Exato, você definiu tudo muito bem. Irmão Dudu, meu querido doutor Eduardo Borges, por favor. Tá melhor? Tá melhor. Pronto, maravilha. Vamos lá. Eu havia citado, né, um irmão aqui de Salvador, que é muçulmano, que tanto, provavelmente, eu referencio e Ian também referenciaria. Ou seja, conhecemos de perto o irmão que está ativo
e professa sua religião. E isso, hoje na maçonaria, conheço esse irmão há 7 anos, desde quando fui iniciar, e até hoje, o irmão não tem o que falar, porque a religião dele nada interfere na minha relação pessoal, nem no comportamento dele enquanto maçom. Né? Então, complementando também, Fernando, o que você acabou de falar. Né? Mas, eminente grão-mestre, o senhor tocou num ponto interessante na sua fala introdutória, que o senhor comentou acerca de irmãos mais velhos, né, que estão na maçonaria, falando desse cuidado, né, das diferenças entre gerações. E eu venho de uma geração mais nova, né? Eu tenho quase de idade, eu tenho 28 anos de idade, né? Mas eu vim da Ordem de Molay, né? Sou oriundo da Ordem de Molay, iniciei aos 21 anos de idade na maçonaria e percebo que o Brasil, de um tempo para cá, tem tido uma abertura muito grande aos jovens, né? Principalmente aqueles de Ordem de Molay. No caso do GOB, conheço uns irmãos que vieram da APJ, né? E, enfim, então a maçonaria está tendo esse, não vou dizer conflito, né? Mas o tema de estudo era esse conflito geracional, né? E você tem várias lojas, gerações diferentes. Ao mesmo passo que o senhor também, agora na segunda fala, o senhor comentou acerca da diversidade dos irmãos, do cuidado, né, das ações que foram realizadas no âmbito externo. E aí, eu participei da live há 2 episódios atrás, e aqui na Bahia, estive até pouco tempo como grande hospitaleiro adjunto aqui de nossa grande loja, inclusive até o mais jovem daqui da grande loja, né, a compor. E aí eu percebi um cuidado muito grande, nosso sereníssimo grão-mestre, que é o que o senhor falou, de você ter várias pastas para cuidar, né? De você ter que estar atento às finanças, mas o senhor tem que estar atento também à parte da ritualística, o senhor tem que estar atento ao relacionamento entre as lojas, o relacionamento entre as potências também. Mas um ponto que eu percebo aqui na Bahia de nosso sereníssimo grão-mestre é o cuidado sempre com o irmão. E aí eu venho uma pergunta ao senhor. E São Paulo, obviamente, São Paulo, um estado com, acredito que a maior população maçônica do Brasil, né, a maior quantidade de maçons no Brasil. Para o senhor, eu gostaria de entender, e para que o senhor explicasse para a gente, como, enquanto mestre, o senhor lida com esses irmãos, tanto a diferença de gerações, de irmãos mais jovens e irmãos mais velhos, mas também no cuidado interno, né? Para que os irmãos se sintam bem praticando a maçonaria e saibam que tem um grão-mestre, que tem uma potência que está ali cuidando dos irmãos nos mais variados aspectos. Assim, a diferença de idade, essa mentalidade você tem na tua casa, eu tenho na minha, todos nós temos. Então, você ter gente muito idosa e ter gente muito, muito nova, você tem que fazer uma linha no meio para seguir aquele troço. Você não vai conseguir trazer a pessoa que tem 60 anos de maçonaria, né? Nós gravamos o do Clóvis, tem 47, né? Gravamos um essa semana, tem 47 anos de maçonaria, ele foi iniciado na loja número 1 do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, assim, o tempo dele, o aprendiz era, assim, não falava, tinha aqueles trabalhos que tinham que ser decorados, ele tinha que fazer cursos para ele. Se do que ele conta foi o que ele viveu, assim, era uma maçonaria que tem nada a ver com a nossa. E o jovem a gente tem que estimular dando serviço para ele, dando trabalho para ele, dando coisa para ele se sentir, ele tem que se sentir participante da coisa, tem que se sentir parte da coisa. E é o que a gente tem que fazer. Nós tivemos em Santos um caso recente, sem falar nomes, né, que assim, por conta de uma notícia de 5, 6, 7 anos atrás, sei lá, estava segurando toda uma loja por conta de um nome de um irmão. Que eu vou lhe dizer, eu conheço esse irmão, já tive problemas com ele no tempo da potência anterior, lá em 2011, mas assim, um problema pontual que foi resolvido e acabou, e continua sendo meu irmão.
né, assim, não fez nada para mim contra. E falaram até que eu estava sendo errado porque eu estava brigando por ele. Mas não era por ele. Acho que a gente tem que brigar pela coisa, assim, pelo todo. O que está acontecendo? Pelo certo, pelo que é direito. É direito de entrar? Não fala assim, tem 1 milhão de pessoas que não gostam dele, não me interessa. Eu, como grão-mestre, tenho que saber, ele tem direito ou ele não tem direito? Eu vi a documentação, achei que tinha direito. A gente apanhou do dia 23 de junho até uma semana atrás, mas assim, resolveu tudo. Então, esse Ruberval, eu estou como grão-mestre, mas de verdade, para mim, o paramento não fez nenhuma diferença, graças a Deus. Quem me conhece sabe que não fez. Eu continuo. Ou eu falo o que eu tenho que falar para quem eu tenho que falar, se eu ofendi ou não ofendi, paciência. Eu tento ser justo, eu tento fazer o certo. Né? E está dando certo. A gente está tendo bastante adesão, tem bastante jovem da tua faixa etária para frente. Né? Com a gente trabalhando lá, assim, na farmácia, a gente tem um monte de menino novo. Temos um médico novo, né? O Leonan tem 30 anos, é médico já faz tempo. E assim, você via que ele estava desmotivado. Hoje ele está excitado, porque ele está se sentindo necessário, ele se sente parte da coisa. E para quem é novo, um paramento diferente também, né, dá uma injeçãozinha, não é? Assim, eu entendi, quando eu entrei na maçonaria, me falaram todo mundo igual, mas não é não. Todo mundo é igual até você dar um paramento diferente para ele. Na hora que você deu um paramento diferente para ele, a gente teve grão-mestre que botava o paramento e enchia o peito, parecia Alexandre o Grande, sabe? Botava a mão assim, olhava todo mundo por cima. Isso é muito feio, não é? Muito feio. Né? Eu acho que é uma maçonaria de quintal, né? Não é padrão Grande Oriente do Brasil, grandes lojas ou os grandes Orientes independentes. Né? Mas isso é muito de cada um, não é verdade? Sim, a gente teve algumas... Essa mesma pessoa fez muita coisa boa, mas também fez muita porcaria. Então, você tem que pesar o que presta. O que não presta, você tem que botar numa balancinha e falar para ele, deu errado. E o que a gente tenta fazer é aproximar todo mundo. A porta eu atendo todo mundo que vai lá no GOB, eu atendo. Todo mundo. Faço uma média de 5, 6 visitas por semana. Então, sexta-feira vou para Poranga, sábado São José do Rio Preto, voltei para casa porque eu estava prestes a receber o plano ex ofício. Ontem fui para Ribeirão Preto, hoje no meio do caminho parei em Mairinque. Acabei de chegar, era 7 horas, 6h50. Então, assim, eu faço questão de que todo mundo conheça o Ruberval, não é o grão-mestre paciência. Eu sei quando termina, né? Se é grão-mestre, você sabe quando começa e quando termina, né? E se o importante for o grão-mestre, eles estão cultuando o seu avental. Eu quero que conheçam o Ruberval, e assim, a grande maioria me chama pelo nome, não tem o charme de eminente. Não é? E quando me chamam de eminente fora de loja, eu corrijo. Falo, não é todo mundo igual? Como que todo mundo é igual? Vamos entrar na loja, tem que fazer... Não tem que fazer formalidade. Raríssimas vezes entra com formalidade. Porque eu acho uma falta de respeito com os irmãos por fazer isso, né? Todo mundo é igual, e na minha vez tem que ter espadinha. Todo mundo é igual, mas na minha vez todo mundo tem que bater palminha. Isso é muito feio, né? Eu acho que é uma falta de respeito com os outros. E eu acho que isso aproxima as pessoas. As pessoas gostam de se sentir parte da coisa, de se sentir iguais, entendeu? Óbvio que tem hora que você tem que falar, opa, pera que o grão-mestre sou eu. Né? Mas raríssimas vezes, porque se você conduz a coisa com serenidade, o povo vem atrás e você dificilmente vai ter que tomar uma posição dessa. Eu sou prova disso, tá? Porque eu estive com o nosso irmão Ruberval semana retrasada, né, irmão? E ele brigou comigo várias vezes. Várias vezes. Eu falava, o senhor... Aí ele, o senhor está no céu, sou seu irmão. Isso tem que ser. Eu acho que tem que ser. Não é. Falam, é falsa humildade. Não, é o que eu acredito. Me chamaram para a ordem falando que toma um lugar que todos eram iguais. E se no meu tempo eram iguais, continua sendo, senão estou no lugar errado. E Ruberval, eu posso dizer com certeza, porque assim, embora eu tratei o respeito, obviamente, mas eu senti verdade. Eu me senti acarinhado.
E isso é muito bom, porque isso gera proximidade, né? Claro. Isso mostra que todos nós somos igualados pelo nível. E muito legal, porque isso é uma lição para muitos. Avental não quer dizer nada. A tua conduta diz muito sobre você. E o irmão Ruberval, ele me passou isso, que ele estando grão-mestre, ele está ali para quê? Para nos representar, acima de tudo, representar o povo maçônico do estado de São Paulo, do GOB, mas também para servir, porque assim como o venerável serve os obreiros o conhecimento, ele está ali para servir. E ele faz isso muito bem. E não estou aqui puxando a sardinha, não, porque eu não sou disso. Mas eu me senti muito acarinhado, e não foi a primeira vez, acho que a primeira ligação que eu tive com o irmão Roberval antes de entrar no GOB, foi assim: ô bonitão, tudo bem, bonitão? Como é que você tá, bonitão? Pô, eu me senti super querido. Mas era mentira, tá? Não, mas, pô, eu sou bonitão, né? Ô, irmão Ruberval, uma pergunta. Quais são hoje as três prioridades centrais da sua gestão hoje à frente do GOB São Paulo? Se a gente quer crescer, né? E nós, em 2018, a gente teve uma cisão muito grande, que levaram tudo que a gente tinha de valor, inclusive nossos irmãos, né? A gente, dia 15 de setembro de 18, saiu de uma reunião com 38 lojas, de 810 que tinha. Em abril de 2019, nós já tínhamos 470. Mas eu e um irmão que não está mais entre a gente, fora, óbvio, teve um batalhão de gente que colaborou sem dar as caras, né? Um monte de gente que nos ajudou sempre nos bastidores, sem aparecer continuamente por conta de medo, de não querer publicidade, de não querer dar o rosto. Nós andamos 29 mil quilômetros de outubro a abril, parando de loja em loja, sem ser convidados, ou algumas vezes com convite, para mostrar o que aconteceu com documento, tudo, para não falar que a gente estava acusando o levantamento. Nós levamos documento das coisas que estavam erradas, do quem que deu o nosso dinheiro. Enfim, a gente conseguiu trazer 50% a 60% do que tinha na potência anterior para a gente, e está vindo ainda. Agora parece que deve ter acontecido alguma coisa lá que começou a ter um movimento de novo dessa potência outra para a gente. Então, o crescimento é não uma das colunas que a gente quer sustentar, que a gente quer trazer. A gente quer chegar, pelo menos esse ano, pelo menos em 20 mil irmãos. E temos grande possibilidade de alcançar isso. Segunda parte, a gente tem o pessoal tem duas secretarias que trabalham com o mesmo material praticamente, que é a Secretaria de Educação e Cultura e a Secretaria de Ritualística. Porque ritualística hoje é um negócio bem difícil, né? Você vê gente fazendo sinal assim, outro fazendo assim, outro fazendo, né? Não tem uma regularidade nos sinais, né? Então a gente tinha que ter a parte de sinais, toques e palavras. Você vai numa loja, o cara está assim. Aí vai na outra, o cara está assim. Aí vai na outra, o cara está assim. É muito ruim, né? E assim, a gente em São Paulo está muito feliz que com o Fernando Fernandes e com o Jorge Anísio Haddad a gente estava se entendendo muito bem. O Fernando Fernandes entregou o mandato dele agora. Sábado foi a posse do Celso Ribeiro, que é um cara especial, um cara bom demais da conta. E a gente pretende fazer um encontro nacional da maçonaria reconhecida. Nada de GOB, GLESP, Grande Loja, Grande Oriente, nada, né? A maçonaria reconhecida. Deve acontecer na segunda quinzena de novembro em Campos do Jordão. Vão ser 3 dias de imersão na maçonaria. Tanto ritualística, como palestras, como cultura maçônica, tudo. A gente vai estar desenhando ainda. Eu acredito que até 15 de fevereiro agora a gente já vai colocar isso no ar, porque é um negócio que não vai sair muito barato, mas a gente quer ter lá pelo menos umas 2.500 pessoas. Eu acho que isso vai ser muito bom para a maçonaria nacional. E terceiro é ver se a gente consegue baixar custo, né? E se eu tiver um número de pessoas maior, óbvio que o custo unitário é menor.
Então, por quê? Porque tem muita gente que está com uma situação muito ruim, né? Esse governo do amor da gente aí matou muita gente, está deixando muita gente numa situação muito... Nessas cestas básicas pequenas que a gente pega, tem irmão que vai pegar lá. Ah, aqui é uma escola de líderes, é? E o líder passa fome também, se não tiver como fazer. Então, quanto mais a gente baixar o custo, mais a gente vai estar ajudando esses irmãos a crescer. O que eu quero é fazer uma maçonaria, aquela historinha bonitinha de ajudar, né, de ser líder, de ser formador de opinião, de ajudar a sociedade civil, de crescer. Eu quero fazer isso, é até romantismo, né? Mas eu quero que o grande gerente do Brasil seja assim. O Jorge Haddad, idem, o Celso Ribeiro, a gente não falou especificamente nesse assunto ainda. Mas certeza que ele vai seguir a linha do Fernando Fernandes, que é uma pessoa excelente. Né? Que, assim, desde que a gente começou, essa gestão está sendo muito feliz. Os 3 grão-mestres em São Paulo têm contato constante, assim, ninguém afronta ninguém. Antigamente tinha muito daquilo de sorrisinho na frente e esfaquear atrás, né? Não tem mais, gente. Às vezes se liga para... não tem nada para falar com você, mas quero saber como você está. Né? Para ter essa proximidade. Isso como eu falei, estava em Ribeirão Preto. Tinha um monte de gente do golpe, um monte de gente da Glésia, e eles falaram isso para a gente. Está diferente a maçonaria, o relacionamento entre as potências. No interior nunca corrompeu, né, esse relacionamento, mas hoje eles têm o feedback do poder central, do governo central, de cada potência para a loja, o caminho contrário. Né? Essa loja fazia porque fazia e estava tudo certo. Hoje eles têm retorno dos sereníssimos deles para as lojas, falando que está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo bom. Tá. Óbvio, temos problema, como todo mundo tem, né? Aquele cara que apronta aqui quer ir para outra, depois quer ir para outra, ele fica... Mas a gente também já, se aconteceu qualquer coisa, a gente já se comunica, pelo menos o nome e o CPF da pessoa, para não ter perigo do cara fazer um inferninho aqui, fazer um inferninho lá e fazer um inferninho... Opa. E o sonho dos sonhos, que não... A gente sabe que a utopia era pegar todas... Nós temos 194 maçonarias regulares registradas, que tem CNPJ em São Paulo. Não reconhecidas, umas grandes, outras menores. A maioria é pequenininha, de meia dúzia de loja, mas tem algumas grandes ainda, que perderam o reconhecimento, tudo. O que a gente ficaria muito feliz era que esses irmãos viessem tudo para uma das potências regulares, reconhecidas, e que a gente, falar, feio, eles sumissem essas saídas irregulares, que assim, parasse de tomar dinheiro do povo na sacanagem. A maçonaria não é para ganhar dinheiro, a maçonaria, ao contrário, é para trabalhar. E respondendo ao Dudu, a última coisa que a gente falou, você falou de servir, não ser servido, nós fomos servidos quando a gente estava nas lojas da gente, né? Que a gente estava no banquinho na aprendiz, companheiro, mestre. Quando a gente mudou o paramento, quando a gente levantou a mão para servir. Então, assim, o meu povo está lá, quem está com o paramento azul está lá para servir. Se eu souber que tem alguém se empompando com o meu paramento, o paramento do grão-mestrado, enquanto eu tiver grão-mestre, a gente está lá para si. Graças a Deus, só tive um até hoje, né? Acho que foi só um. Acho que foi só um. Teve um monte de assessorzinho que a gente cortou, mas assim, secretário, mesmo só um que eu tive que tirar por conta de incompatibilidade de pensamentos, mas todos nós estamos para servir. Eu acho que é isso. Acho que um dos grandes segredos do nosso sucesso é que a gente está lá para servir. A gente não espera um retorno de ninguém, a não ser lealdade. Exato. É o que eu acredito, né? Nós temos que vestir a camisa e lutar pela obediência que nos abriu a porta, nos abrigou e nos deu assistência. É sempre vestir a camisa. Gilbert? Meu grão-mestre, ontem a gente estava em loja tratando, logicamente, de um momento de descontração, sobre o momento de que os maçons participaram da libertação da América. Eu não entendi que os maçons participaram? Da libertação da América. O papel da maçonaria na libertação da América.
Certo? E quando a gente começa a tratar desses temas, e a gente enxerga a maçonaria atuante na luta contra colonialismo, contra o absolutismo, a gente consegue entender que hoje a maçonaria progressista, diferente dos tempos em que se haviam libertações territoriais, a gente enfrenta outros desafios. Porque, como a gente tratava lá, e para que as pessoas entendam, a maçonaria ela não é simplesmente uma entidade filantrópica que ajuda de forma filantrópica a sociedade, com doações, roupas, comidas. Ela tem um papel ainda maior, que é o papel de desenvolvimento do homem, desenvolvimento da humanidade na busca por um mundo mais justo e perfeito. Hoje, eminente, a gente enfrenta outro desafio, não mais de libertar territórios, mas de libertar consciências. Hoje a gente está trabalhando para libertar o homem da ignorância, do ódio e da falta de propósito. Como o senhor enxerga hoje o papel da maçonaria nesse aspecto? No aspecto progressista, no aspecto de libertação? Fugindo um pouco da seara filantrópica da maçonaria. A maçonaria, o que é que ela produz hoje para a sociedade? Qual o papel da maçonaria para a sociedade? Eu acho que a maçonaria, o foco da maçonaria é o crescimento pessoal de cada um, né? A filantropia, eu entendo que seja um jeito da gente fazer, agradecer ao chefe lá de cima o que a gente tem aqui, né? Porque a gente, comigo Deus sempre foi bom, graças a Deus. A gente sempre teve, nunca fui abastado, mas também nunca passei necessidade. Então acho que isso é uma forma de a gente de agradecer. O que eu acho que está maculando muito a gente é a forma. Ó, eu tenho um neto de 8 anos. O que eles aprendem na escola hoje, no ano passado eu fiz um brigueiro por conta é uma escola que é apostilada, mas para criança na época de uns 7 anos, eles falam de sexo. Eu não sou puritanista, não sou, eu acho que tudo tem fase, né, para acontecer. Eu acho que assim, a educação do país degringolou, né? Você vê coisas da USP, por exemplo, assim, é política vermelha do começo ao fim, né? Então, eu acho que o grande desafio da gente é conseguir educar os nossos para que tenham um mundo melhor, porque a tendência do nosso país, como aconteceu na Venezuela, é fazer com que os brasileiros sejam dependentes do Estado. E assim, vamos combinar que a gente tem muita gente dependente do Estado. Saiu, há pouco tempo, circulou na internet um vídeo de um ministro falando que tinha que trocar a carteira profissional pelo cartão Bolsa Família. Um ministro falando nisso, Deus que me perdoe, tinha que abater esse cara na hora. Não adianta, não tem o que fazer, tem que abater. Não é verdade? Eu acho que assim, como que um governista, um ministro de Estado fala que a gente tem que trocar um cartão ou uma carteira profissional para a gente estuda, trabalha a vida inteira para crescer, e vem um imbecil que é ministro falar que a gente tem que trocar a carteira profissional por um cartão Bolsa Família? Isso é um abuso. Eu acho que a gente tem que mexer na educação para que a gente consiga ter, não uma maçonaria, ter um tudo melhor, porque a gente não tem. O crescimento intelectual do brasileiro está diminuindo. Ele não progride, ele regride a cada dia. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. Como fazer isso? Eu, de verdade, me considero incapaz de mexer nisso. Não tenho ideia de como fazer, mas
Se tiver alguma coisa no mercado que possa fazer, que eu possa ajudar, eu vou fazer, porque eu tenho filhos, tenho netos, eu acho que é muito ruim. O nosso país está muito forte. E se a gente for olhar, o resto do mundo também está ficando muito pintado de vermelhinho, né? Isso é muito ruim para a humanidade. Porque para mim é ouro, para você é latão. E eu acho que isso acaba com o ser humano em todos os níveis, e é o que está acontecendo. Eu acho que é isso, irmão. Não sei o que te dizer. Se não for pela educação, eu não vejo um jeito disso aqui melhorar, não, porque ninguém faz assim, né? Não é um negócio que acontece de um minuto para outro, né? É um negócio que tem que crescer na vida da pessoa, tem que crescer na mentalidade da pessoa, no tratamento da pessoa, ela tem que saber como funciona a coisa. Não dá para a gente mudar, falar, a partir de hoje vai ser assim e todo mundo segue. Eu ainda acredito na educação. Está fechado. Fernando, Essa questão política é uma questão delicada. Eu particularmente, eu não gosto de entrar muito nessa seara, mas é inevitável a situação. Como o senhor vê essa polarização no país e se isso está influenciando o relacionamento entre os irmãos, né? Olha, eu vou lhe falar. Assim, a gente teve numa loja de Santo André uma pessoa que ia iniciar que era da CUT. Mas terceiro rei nesse cara. É o melhor obreiro da loja. Verdade, cara, assim, extremamente participativo, estudioso, e aquele carimbo, aquele rótulo que tinha, não existe. Agora, muita gente veste, eu sou PT, eu sou PDT, eu sou... E não é nada disso, quer fazer baderna. Assim, a gente tem muita gente que faz baderna e usa o nome, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, né? Não pode falar o nome de partido, que pode dar problema. E os caras usam aquela mentalidade retrógrada deles, botam um título qualquer e vai andando, passa por cima. Eu tive um irmão que foi suspenso, que falou assim, você não manda aqui na minha loja, eu não mando nem na minha casa. Não mando em loja nenhuma. Mas eu tenho a caneta. Se o cara está errado, eu tenho como usar a caneta. Não gosto não, mas eu uso. Né? Aí ele foi reclamar para o soberano. Como se o soberano fosse contrariar a nossa legislação para favorecer o Zezinho. Né? Assim, por mais que às vezes a gente queira facilitar alguma coisa para alguém, a gente não pode afrontar a lei, né? Se a gente pode ajudar as pessoas sem afrontar a nossa legislação, ótimo, vamos ajudar. Mas a hora que fez um risquinho no pé da Constituição lá, para. E eu acho que em todos os meios, não é na maçonaria, em todos os meios, a educação está voltada para o esquerdismo, e isso está deixando muito ruim. Sou contra o esquerdismo completamente. Não gosta do governo? Não votaria para nada. Mas é o meu ponto de vista. Eu tenho direito a um voto, né? A gente tem mais 220 milhões de pessoas aí que têm seus pensamentos, votam para quem quiser. Foi eleito, imagino eu, que da forma legal, pelo que a gente vê. Então a gente tem que respeitar. Agora, eu vou apoiar? Não apoio. Não vou contra, porque me ensinaram a ter educação, né? Agora, não gosto. Volto tudo, eu volto para a educação sempre. E eu vou falar uma coisa para os nossos seguidores, tá? Meus amigos, a maçonaria, em essência, é uma instituição neutra. Nós não discutimos política e nem religião, mas respeitamos o posicionamento individual dos nossos irmãos, tá? Não discutimos política e religião, né? Respeitamos o ponto de vista, porém, cada irmão tem o direito de ter o seu próprio pensamento, porque nós prezamos isso, a liberdade de pensamento, de consciência, de fé, de ação, e até o direito do irmão ter o seu partido político e professar aquilo que ele quiser, até sua ideologia. Contanto que isso não entre dentro de loja, dentro da maçonaria, tá tudo certo.
ponto de vista respeitado. O nosso eminente irmão, ele tem a opinião dele, ela tem que ser respeitada, assim como a opinião do outro irmão. E isso é salutar, e isso agrega. Mas olha, o Sereníssimo, o eminente está certo. Nós não temos que concordar na nossa vida pessoal com tudo. Não temos. E se nós achamos que o governo não nos atende, é uma opinião nossa. E quem pensa diferente, está tudo certo. Você entendeu? Está tudo certo. Então eu tenho que deixar claro para você que acha que maçonaria é política, toma partido A, B ou C. Nós não tomamos partido político, meu irmão. Nós queremos buscar o aperfeiçoamento do nosso caráter moral, né, não, eminente? A política. Buscamos a maçonaria é a política, ela não quer saber a política. Buscamos e prezamos a harmonia, a paz e a concórdia. Sempre. Sempre. Lutando sempre pelo bem-estar da humanidade. Entendeu? Então, como o irmão disse, tinha um irmão da CUT lá que era um exemplo para você ver. Por quê? Porque ele não misturava a vida dele político-partidária com os trabalhos da maçonaria. E não mistura até hoje. Ele está lá até hoje. Está lá até hoje. Você entendeu? E parabéns ao irmão que não faz essa mistura com a maçonaria. Entendeu? E respeita o ponto de vista do irmão. Isso é maçonaria. Isso é desenvolvimento. Por isso que eu disse, eu tenho direito a um voto. Né? Tem mais de 220 milhões aí. O meu voto, eu tenho direito de direcionar ele para onde eu quiser. Sim. Agora, eu não vou pedir para você dar teu voto para o Zezinho, para o Joãozinho, para a Mariazinha. Eu não me sinto nesse direito de praticar política, principalmente por estar no grão-mestrado hoje. Sim. E outra, né? O irmão é uma referência, né? Então, assim, todos nós nos espelhamos na sua atitude. Poxa. Porque, querendo ou não, o irmão nos representa. Isso que é legal. O irmão é legalmente constituído para isso. E nós respeitamos isso. Mesmo o irmão se colocando juntamente com o grão-mestrado na qualidade de servo, mas vocês nos representam. Vocês são as nossas vozes. A voz de todo o povo maçônico aqui. E isso é importante, nós respeitamos isso. E agradecemos, porque essa gestão vem fazendo um trabalho excepcional. Eu digo, eu estou chegando agora, mas a visão que eu estou tendo é a minha verdade, você entendeu? É que corresponde à minha verdade. E isso está sendo maravilhoso para mim, né? Porque eu estou convivendo com pessoas maravilhosas. E isso é importante, né? Estou me reconstruindo dentro da maçonaria, hoje, dentro do Grande Oriente do Brasil. Estou conhecendo uma nova forma de maçonaria. Foi o que eu falei. Eu era do rito York americano, né? E hoje eu tenho a possibilidade de estar no rito brasileiro. E eu falei pro meu venerável mestre de honra, o Orlando, falei pro meu venerável mestre Guilherme, falei, eu estou aprendendo maçonaria novamente. Eu sou um aprendiz. Eu estou aprendendo o que é o rito brasileiro. E estou vislumbrado. Então, assim, sabe, é uma coisa... Por quê? Porque eu não tinha oportunidade. Eu estava no mundo micro, hoje eu estou no mundo macro. Olha que coisa bacana. Eu maçonaria... saí... Desculpa. Pode falar, eminente. Maçonaria é um troço muito simples. Não é? Eu acho que a coisa mais simples que eu aprendi a fazer na minha vida foi maçonaria. Que mata é a política dentro da maçonaria. Mas a maçonaria em si é um negócio simples, bacana, gostoso. Assim, a hora que a gente tem a parte ritualística, a parte dos cerimoniais, eu acho que é um troço bonito para se admirar mesmo, para você fazer com prazer. Aí inventaram um monte de cargo dentro aí que vira política, porque eu sou mais que outro. Estraga. Eu aprendi uma coisa que eu acho que todos vão concordar comigo. Eu ouvi um irmão meu, David, ele deve até na live aqui agora, ele falou uma coisa que sempre ficou gravada no meu coração. O maior cargo, o maior grau da maçonaria é ser irmão. Isso. É ser irmão. É fácil? Não é. Mas é
gratificante quando você encontra pessoas que pensam e vivem maçonaria de verdade. Vamos às considerações. Eu vou deixar o Dudu, que foi foi praticamente um dos primeiros a falar antes de mim, para dar suas considerações, por favor. Vamos lá, meus irmãos. Eu nem lhe ouvi de seu posicionamento, da forma como o senhor está levando o Golpe São Paulo. O Golpe São Paulo eu conheço há um ano, tenho grandes amigos aí, né? A situação que o senhor comentou, realmente, eu pude vivenciar um pouco, né? Mas é muito bonito ver a forma como o senhor está conduzindo, a forma como o Golpe São Paulo está sendo representado. Isso é muito importante para todo o Brasil, para a maçonaria regular brasileira. Né? E aí eu ia fazer uma pergunta, mas... Né? Tá falhando, tá cortando. De novo? De novo. E agora? Melhorou. Pronto. Que é dado com o jovem, né? Eu acho que o senhor hoje tem uma oportunidade, enquanto liderança maçônica, de entender isso. E como o senhor falou, o senhor tem netos, o senhor tem filhos. Isso é um futuro. Possivelmente venha a ser o neto do senhor, o futuro da maçonaria. Né? Deus permita. Então, assim, já começo aqui agradecendo a Fernando pelo convite, a Vilbert, a Ian pela confiança, a vocês três pela... E a você, grão-mestre, eu chamei de você porque o senhor me permitiu, você me permitiu. É isso. O coração do irmão. E sei que o senhor faz um grande trabalho, mas continue olhando o jovem, a Ordem de Molay, as Filhas de Jó, os arco-íris, o castelo dos escudeiros das crianças, né, que a Ordem de Molay cuida, as abelhinhas das Filhas de Jó, e a própria APJ. Eu me recordo de um irmão que o senhor deve ter conhecido muito, muito bem, que é o irmão Eurípides Barbosa Nunes. Oxe. Eu era de Molay, tive a oportunidade dele uma vez que ele foi no Grande Oriente do Brasil, aqui na Bahia, e nós fomos recepcioná-lo, né? Porque eu me lembro de um discurso dele, deve ter mais de 10 anos que eu vi esse discurso. E ele dá alguns apelos, né? Que lindo essa paramaçônica, né? Que bom que o GOB tem mais uma ordem paramaçônica para estar junto dos jovens. Então fica aqui meu parabéns, agradecer mais uma vez pela live, né? E continue, eminente grão-mestre, trabalhando pela maçonaria brasileira. Um abraço a todos. Tava cortando, tá? Mas 50% nós ouvimos. 50% nós ouvimos. Vilbert, você. Deu para ouvir. Gostaria de agradecer, primeiramente, o eminente grão-mestre. Uma honra estar presente nessa live. Com tamanha autoridade, mas tamanha simplicidade na forma de falar, na forma de se posicionar. Mostrar para as pessoas que nós temos individualmente nossas opiniões, como o irmão Fernando bem enfatizou, e o senhor também bem enfatizou, meu irmão, no sentido de que, ao final da sua fala, defendendo um posicionamento, disse: é o meu voto, o único voto. Isso deixa uma grande mensagem, que é o que a gente trabalha na maçonaria, que é o princípio da tolerância. Na maçonaria, a gente aprende a tolerar. Eu tenho que aprender, e vou cada dia mais me lapidando, no sentido de que eu preciso tolerar a opinião do irmão. É a opinião dele. E eu também tenho que abrir os meus ouvidos para escutar a opinião dele. Nós somos formadores de opinião. A maçonaria está para a construção de um mundo mais justo e perfeito. Eu tenho que escutar os irmãos e todos os posicionamentos, para que assim a gente consiga então evoluir, consiga trabalhar dentro da ordem. Isso, para mim, é o que esclarece, o que fortalece a maçonaria. Dentro da minha loja, eu tenho irmãos de esquerda e irmãos de direita. Tentam rotular a maçonaria como se ela fosse de um lado, de outro, ou de algum partido político.
que não existe. Existem opiniões. Eu, logicamente, na condição de venerável mestre, meu posicionamento é seguir as leis, como o irmão Fernando mencionou. A gente não pode tratar desses temas dentro da maçonaria. Inclusive, eu também levo isso para o nosso grupo de WhatsApp, para que a gente mantenha a harmonia. A gente não trata desses temas de forma direcionada, política, nesse sentido. Mas a gente permite que os irmãos mantenham e coloquem suas opiniões, porque somos formadores de opinião. Então, a gente formar a nossa opinião, a gente também precisa ouvir, escutar a opinião do outro. Parabéns, eminente mestre, pelo seu posicionamento, a sua forma de falar, a sua postura e a coragem, que às vezes as pessoas não têm, de assumir, e bater no peito e dizer, essa é a minha opinião. Eu tenho um só voto. E na condição que o senhor está hoje, representando o Grande Oriente, ainda diz, eu não posso pedir voto para ninguém. Porque o senhor representa uma coletividade. E a gente sabe que essa representatividade tem a influência. E o senhor humildemente diz, eu não peço voto para ninguém. Parabéns, parabéns, isso é excelente. Mantenha sempre com esse posicionamento que também eu entendo que é uma da grande maioria dos brasileiros, educação. É o que a gente tem que trabalhar. Se antes a gente libertou territórios, hoje a gente precisa libertar consciência. Precisa libertar o povo da ignorância, das amarras que vem traçando justamente por questões financeiras. Você amarra o povo com o pão e o circo. A gente tem que quebrar essas amarras para que as pessoas passem, então, a entender, a ter a consciência de poder pensar e formar sua opinião. Parabéns, eminente mestre. Fernando, muito obrigado sempre aí por estar todos os dias realmente nos falamos. Dudu, uma honra estar aqui com você. Estou aguardando o livro aí. Já me encaminhou. Muito obrigado, agradeço. Deixar aqui também um abraço para o nosso irmão Ian, não pôde estar presente, mas está sempre conosco, né, Fernando? Todos os dias nós estamos falando. E, como o Fernando falou no início, muitas pessoas querem participar, às vezes, da live, ficam pedindo para participar, até por conta dessa forma de construção que estamos fazendo, amigo. Aí todo mundo fica tão empolgado que eu encontrei irmãos recentemente. O irmão disse, rapaz, eu estava lá perto, porque eu queria falar um pouco também. Eu disse, rapaz, não é assim não, você pode falar lá no chat, né? Assim como você, várias outras pessoas também querem participar. Aí, mas a gente precisa organizar a forma. Mas, no mais, desejo a todos uma excelente semana, sob os auspícios do grande arquiteto do universo, possamos sempre lutar e traçar os caminhos por um mundo sempre mais justo e perfeito. Forte abraço aí para todo mundo. Estamos por aqui. Irmão, suas considerações. Bom, primeiro, só voltando um pouquinho. O direito político de cada um, qualquer direito do ser humano é inalienável, não é verdade? Assim, eu não posso questionar o que o meu senhor... É que no Brasil a gente está muito assim, a esquerda contra a direita, né? É o hétero contra o homo, é tudo o branco contra o preto, tá? É tudo se cria essas divisões que pegam um fogo que eu não sei. Talvez volte para o tema educação, porque assim, olha, eu estou naquele grupelho que fala que amarelo é o melhor e vão brigar por conta disso. Né? Hoje passou na televisão uma mulher falando do PD, colhendo assinatura por conta do cachorro que mataram lá no Santa Catarina. Era uma enquete, né? Quem que ia apoiar para fazer o processo. Aí a segunda lista era para diminuir a maioridade penal. O pessoal da USP, ela pedindo apoio do pessoal da USP. Então, na condição de processar quem mexeu no cachorro, todo mundo assinou. Na hora de baixar a maioridade penal, todo mundo foi contra. Porque, olha, é a criação dele, é o meio que ele vive.
A gente arruma desculpa para tudo, não é verdade? Bom, enfim, já falei para o Chu, né? Queria dizer assim, olha, a cadeira do grão-mestrado acho que é o lugar mais solitário que tem, apesar de você estar rodeado o tempo inteiro. Eu dou, graças a Deus, de ter encontrado o Lizarelli, meu adjunto, que é um cara especial, um cara que trabalha atuante, corre demais da conta, ele ajuda mais. Eu nunca vi um adjunto como ele. Eu estou na maçonaria faz algum tempo, eu nunca vi um adjunto trabalhar que nem ele trabalha e ser comprometido como ele é. Né? Assim, apesar da gente ter, das nossas cadeiras serem assim, extremamente solitárias, a gente se ajuda bastante, tá? Acho que esse também é um dos motivos que deu um upzinho na coisa. Queria agradecer a vocês todos, eu gostei demais de participar disso. Sei que falei coisa que não devia falar, mas enfim, é o que eu penso, não é verdade? Se eu submeter meu pensamento para os outros, eu deixei de ser gente, eu acho. E, assim, muito feliz de estar aqui. Vou virar seu seguidor aqui. Eu não conheci o teu podcast. Mas estou muito feliz de estar aqui. Nós temos um podcast lá chamado Conexão Maçônica que está se formando ainda. Mas gostaria muito que quando vocês viessem para São Paulo, eu fiz um estúdiozinho lá, quando vocês viessem para São Paulo, o Fernando não tem desculpa, né? Mas vocês, quando vierem para São Paulo, que venham conhecer o Bob, tomar um café comigo lá, vai ser um prazer. Bora muito lá. Obrigado a todos, viu? Meus irmãos, a todos, muito obrigado, irmão. Meu eminente irmão Ruberval, o irmão Mizarelli também, que sempre acompanha. Gostaria de mandar um abraço, um beijo a todos os irmãos da minha oficina, Barão de Mauá, número 3521. E não podia deixar de ser diferente, né? Tem que mandar um abraço para meus irmãos da Barão. E, gente, é isso. Maçonaria é despertar de consciência. É busca incessante pelo conhecimento. É você fazer o bem sem olhar a quem. É você não se limitar. É buscar sempre a paz, a harmonia, a concórdia, respeitando sempre a individualidade do próximo. Perfeito. Deus abençoe a todos vocês por nos acompanhar. Sempre. É uma honra ter vocês como irmãos e ter vocês, nossos seguidores. Hoje, batendo mais quase 130 mil seguidores nesse canal e já beirando 860 mil seguidores em todos os nossos canais do Mentalidade Maçônica. Quase batendo 1 milhão de seguidores geral. E eu estou muito feliz, né? Daqui a pouco batendo 1 milhão em todas as redes e vai ser muito bem comemorado. Espero estar com o irmão Roberval também, logo, a gente batendo aquele papo, tomando um café, com certeza isso irá acontecer. E março, se Deus quiser, faremos o possível para estar em Alagoas, tá? Confraternizando com vocês. A gente precisa só resolver algumas coisinhas aqui em casa, né? Na nossa família. E logo, logo, se Deus quiser, vamos estar liberados para estar participando aí com vocês ativamente, né, nessa festa que vai acontecer, nessa reunião. Né? E também, né, mandar um beijo aí pro irmão, nosso querido sereníssimo grão-mestre, amigo também, José Salgueiro, né, José Ricardo Salgueiro, que esteve conosco aí, e também está terminando lá a construção do templo no Rio de Janeiro. Estaremos no Rio de Janeiro em breve aí, para comer aquele peixe, né, e tomar aquele cafezinho, tá bom? No mais... Não esqueça da Bahia. Bahia, eu vou na Bahia. Se eu for na Bahia e não for em Sergipe visitar a família da minha esposa, eu vou ser divorciado. Então tem que ir lá. Vai vir para Lagoas e faz o percurso. Lagoas, Sergipe e Bahia, com certeza. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. A live vai estar disponível aqui na nossa página e também estará disponível lá no YouTube, tá? Esperamos vocês lá. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado.